Audiobook, A Origem dos Problemas, de Jorge Tadeu. Capítulo 13, Tenha um encontro com Deus. Ponto 1. 4 coisas que Deus quer que você saiba. Primeiro, você está perdido. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia ensina que todas as pessoas pecaram. Você pode pensar, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, dou esmolas aos pobres, até acredito em Deus e sou muito religioso. Contudo, a Bíblia diz que todos pecaram. No tempo da escravatura, quando uma escrava dava à luz um filho, automaticamente, quer ele quisesse quer não, era escravo. Por quê? Porque os seus pais eram escravos. Quando mais tarde, um escravo atingisse a maioridade e dissesse, eu não pedi para nascer, eu não sou escravo, nem por isso deixava de o ser. Não pediu para nascer, mas nasceu, e já nasceu escravo. É o que acontece hoje. Satanás é o príncipe desta terra. Quando uma pessoa nasce, ela nasce escrava do pecado, porque a semente que a concebeu é semente do pecado. Por esta razão, Jesus foi concebido não por homem, mas pelo Espírito Santo. Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Aos olhos humanos, você pode parecer uma pessoa muito justa. Mas, aos olhos de Deus, não há um que seja totalmente justo. Por esta razão, todos estão afastados da glória de Deus. Segundo, você não pode salvar-se a si mesmo. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum ser humano pode jamais comprar a sua salvação ou adquiri-la por mérito próprio, nem por sacrifícios. Não é pelas obras que alguém será salvo. Pensemos na situação de um escravo, o simples facto de um escravo fazer boas obras, não o libertaria. Para conseguir a sua liberdade, era necessário que alguém o comprasse e depois o declarasse livre. Se a nossa salvação estivesse dependente das boas obras, Jesus não necessitava ter vindo à terra, pois bastava que todos fizessem boas obras, e assim, todos seriam salvos. Terceiro, Deus já preparou o meio para você ser salvo. João 3:16. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único meio que Deus nos deu para sermos salvos. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Ai, eu cá tenho a minha religião. Jesus não disse que esta ou aquela religião era o caminho, ele nem disse que era um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Isto mostra que, se alguém quiser chegar a Deus, só tem um caminho, Jesus. Jesus pagou o preço relativo à nossa liberdade. Ele veio comprar-nos, não com prata nem com ouro, mas com a sua própria vida. Ele morreu a nossa morte, e deu-nos a sua vida. Ele, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Ele, sendo justo, tomou as nossas injustiças, pecados, e deu-nos o perdão. Esta foi a parte de Jesus. Será que você tem algo a fazer? Quarto, você precisa receber Jesus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma pessoa antes de receber Jesus, é considerado apenas uma criatura de Deus. Quando recebe Jesus, é feito filho de Deus, é adotado, fica a fazer parte da sua família. Creia no coração e fale com a sua boca. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você crê em Jesus, agora precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Ponto 2. Oração de salvação. Faça esta oração comigo. Ó Deus, eu venho a ti no nome de Jesus. A tua palavra diz, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, João 6:37. Ó Deus, eu creio no meu coração que Jesus é o Senhor, que morreu por mim na cruz, para me salvar. Jesus, entrego-te agora a minha vida. E te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, por me teres salvo agora mesmo. Amém. Bem-vindo à família de Deus. A partir de hoje você é um filho de Deus. Deus agora é o seu Pai Celestial. Agora é importante você andar com Deus. Ponto 3. O que fazer depois de ser salvo?
Uma nova vida começou. Desde o momento que entregou a sua vida a Jesus, ele passou a ser o seu Senhor e Salvador. Senhor porque passa a governar a sua vida, e Salvador porque ele o salvou. 2 de Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura, é outra pessoa, as coisas do passado passaram. 2. Nunca olhe para trás. Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Só porque você aceitou a Jesus e recebeu a vida eterna, não quer dizer que pode voltar para a velha vida e fazer as coisas erradas que fazia. Significa que, agora você começou a seguir a Jesus, e deve continuar até ao fim. Você deve pôr a sua confiança em Jesus, e fazer o melhor que sabe da palavra de Deus. 3. Torne-se membro da igreja. Procure uma igreja maná mais perto de si e torne-se um membro fiel. 1. Para aprender a palavra de Deus. 2. Para também poder servir a Jesus nessa igreja. 4. Tenha uma vida de oração. Ore todos os dias. Orar é falar com Deus. À medida que você ora todos os dias e medita na palavra de Deus, o seu espírito desenvolve-se, e você cresce espiritualmente. Como deve orar? Deve orar ao Pai, em nome de Jesus. João 16:23. Naquele dia, nada me pedireis. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo dará. Sempre que você orar, ore com fé que Deus o ouviu e com fé que Ele responde sempre. A fé é acreditar que recebe no momento em que ora. Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Ore com naturalidade, usando as suas próprias palavras, sem rituais nem repetições, e sem imitar os outros. Mateus 6:7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem serão ouvidos. 5. Leia a Bíblia regularmente. A Bíblia é a palavra de Deus, é onde você conhece os pensamentos de Deus e a sua vontade. Se você conhecer a palavra de Deus, o diabo não poderá enganá-lo porque você sabe o que está escrito, e além disto você cresce espiritualmente. Como ler a Bíblia? A. Comece por ler o Novo Testamento, primeiro pelos Evangelhos e depois pelas Epístolas. B. Ao ler, faça perguntas a si mesmo. Por exemplo, o que é que esta passagem revela sobre a vontade de Deus para mim? Há aqui alguma ordem para eu obedecer? Alguma promessa para eu tomar posse? Como este texto pode ser aplicado na minha vida? C. Leia diversas vezes os mesmos versículos. D. Ao mesmo tempo que lê, medite para que a palavra entre no seu espírito. E. Leia na condição de praticar o que leu. Tiago 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. 6. Seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Quando entregou a sua vida a Jesus, tudo o que Deus tem, ficou à sua disposição, mas cabe a si pôr tudo o que tem também à disposição de Deus. Quando você traz à casa de Deus os seus dízimos e ofertas, está a dizer a Deus que Ele é o Senhor de toda a sua vida, mesmo das suas finanças, e que Ele é a sua fonte. Marcos 4:26-29. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Versículo 27. E dormisse, e se levantasse de noite e dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Versículo 29. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O reino de Deus não está baseado em milagres, mas sim em semear primeiro para colher depois. E as suas finanças são como sementes que, quando você as semeia no reino de Deus, na igreja onde serve a Deus, Ele as multiplicará, para o evangelho ir pelo mundo inteiro, e também para suprir todas as suas necessidades. Quanto mais você semear, mais vai ceifar, mas quanto menos semear, menos vai ceifar. 2 de Coríntios 9:6-7. E digo isto, que, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Nunca dê a Deus os seus restos, mas dê sempre a Deus o seu melhor, nas suas finanças e nas outras áreas da sua vida. O que é o dízimo? O dízimo é 10% dos nossos rendimentos. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Por que Deus diz para trazermos os dízimos à sua casa? 1. Para que haja mantimento na casa de Deus. 2. Para que a obra de Deus avance pelo mundo todo. 3. Para que Deus possa abençoá-lo de volta. O que é uma oferta? Uma oferta é tudo aquilo que é além do dízimo, e que semeamos regularmente. 7. Emoções, fé. 2 de Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Nunca se deixe arrastar pelas emoções. Você tem que aprender mais e mais a andar pela fé, pela palavra de Deus, isto é, acreditar no que a palavra de Deus diz, mesmo que todos os seus sentimentos lhe possam dizer o contrário. Fé é acreditar na palavra de Deus e fazer o que Deus diz. 8. A escolha dos amigos. Antes de entregar a sua vida a Jesus, certamente você tinha amigos. Agora que você segue a Jesus, deve conviver com pessoas que também seguem a Jesus. Vai deixar os velhos amigos? Fale-lhes de Jesus e se eles por qualquer razão não concordarem, então você vai ter que pôr Jesus em primeiro lugar, e não os seus amigos. Salmo 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 9. O mundanismo. Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz que quando você entrega a vida a Jesus, embora esteja no mundo, já não pertence ao mundo. Isto é, não deve viver como o mundo vive, cheio de confusão, vidas ilícitas, esquemas, mentiras, infidelidades, etc. Não siga na mesma direção, vivendo para agradar a homens, para manter as aparências, para manter a sua reputação, etc. Ocupe-se em seguir a Jesus, e a fazer o que Jesus diz, porque este mundo em breve acabará, e todas as suas obras acabarão também, mas se você fizer o que Jesus diz, permanecerá para sempre. 10. Testemunhe de Jesus. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Testemunhar de Jesus é você dizer aos seus amigos, familiares, etc., aquilo que Jesus fez na sua vida. Testemunhar de Jesus é uma tarefa de todo crente. Como fazê-lo? A. Mencione versículos que falem de salvação. João 3,16, João 14,6, João 1,12. B. Não tente convencer as pessoas. A sua tarefa é só falar a palavra de Deus sobre salvação, semear a boa semente. C. A tarefa do Espírito Santo é convencer a pessoa. D. A tarefa da pessoa é aceitar e ouvir. E. Não discuta com a pessoa, tentando obrigá-la a aceitar Jesus, logo a correr. Deixe a semente crescer, um dia, dará fruto. F. Seja sábio. Não fale de Jesus à torto e à direito a toda a gente que lhe aparecer pela frente, mas deixe que a ocasião seja propícia para tal conversa. Para estar melhor preparado para testemunhar de Jesus Cristo, leia o livro Evangelização. Ponto 4. Caminhada com Deus. Esta caminhada faz parte da dieta espiritual necessária para que você cresça espiritualmente. 1. Curso de Novos Convertidos. O que é o curso de Novos Convertidos? É o primeiro passo para quem entrega a vida a Jesus. É um conjunto de lições básicas do cristianismo, para ensiná-lo nos rudimentos das doutrinas de Jesus. Quando e onde é dado este curso? É dado na sua igreja local no primeiro domingo de cada mês, com horário definido pelo pastor local. Nessas lições serão abordados os seguintes temas: Novo nascimento, bênçãos ou maldições, arrependimento de obras mortas, obras mortas 1 e 2, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, exortação final. 2. Curso básico. O que é o curso básico? É o início da caminhada e crescimento espiritual de cada novo convertido. Quando e onde é dado este curso?
É dado na sua igreja local, no segundo domingo de cada mês, com horário definido pelo pastor local. Nessas lições vão ser abordados os seguintes temas: 3 coisas que você precisa conhecer. 3 coisas que você precisa crer. 3 coisas que você precisa ter. 3 coisas que você precisa fazer. 3. Curso complementar. O que é o curso complementar? É um curso que se destina a aprofundar mais o conhecimento sobre Deus, para completar os conhecimentos adquiridos no curso básico. Nessas lições vão ser abordados os seguintes temas: obras mortas, fé em Deus, o novo nascimento, filhos de Deus. Por que devemos orar? Somos santos e justos. 4. Batismo nas águas. O batismo nas águas serve para que a pessoa possa afirmar publicamente que quer seguir Jesus todos os dias da sua vida. O que é o batismo nas águas? É um mandamento de Deus, que o próprio Jesus cumpriu para começar a sua chamada. Também é a morte, o romper da velha vida de pecado e de vícios, para começar agora uma nova vida à maneira de Deus. Quando e onde é realizado? Os batismos realizam-se uma vez por mês às 11 horas em todas as igrejas locais que têm batistério, através da sede em Alvalade, de onde é transmitido pelo Manassat. 5. Grupos familiares. No nosso ministério existe a visão dos grupos familiares, para que você seja acompanhado mais de perto, como numa família. O que é um grupo familiar? É uma reunião a meio da semana que acontece à terça ou quarta-feira, na casa dos irmãos. Objetivos dos grupos familiares. Os grupos familiares têm os seguintes objetivos: dar-lhe raízes, firmá-lo em Jesus, firmá-lo na palavra de Deus, firmá-lo na igreja local, promover o convívio com boas companhias. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Exemplo da árvore. Quando frequenta um grupo familiar, você vai ganhar raízes em Jesus como uma árvore. Para que a parte de fora da árvore tenha bons frutos, tem de ter raízes fortes e profundas no solo, assim o cristão só dá bons frutos. E ficará enraizado em Jesus, de tal maneira, que vence todos os ventos e ataques do diabo à sua vida. Todos os líderes de grupo familiar usam um manual de lições de grupo familiar, que estão baseadas nas doutrinas rudimentares de Cristo. Hebreus 6:1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. 6. Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é para todos porque, assim como Jesus quando foi batizado nas águas e desceu sobre ele o Espírito Santo, assim cada cristão novo convertido precisa deste batismo na sua vida. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o poder do alto para todo cristão vencer nesta vida. É a terceira pessoa de Deus que passa a conduzir, a guiar e a fortalecer cada cristão no poder de Deus. Onde e quando receber o batismo no Espírito Santo? Na hora de ministrar nas reuniões de domingo em cada igreja maná local, cada novo convertido que estiver preparado, deve ir receber o batismo do Espírito Santo com imposição de mãos. Atos 8:15 a 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. 7. Aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral é importante para o ajudar a libertar-se de toda a maldição, assim como a vencer todos os problemas. O que é um aconselhamento pastoral? É uma entrevista onde o pastor local ouve o problema da pessoa, e ministra somente a palavra de Deus, para a pessoa vencer, e libertar-se desse problema. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O aconselhamento não deve ser um consultório psiquiátrico onde a pessoa desabafa toda a sua vida e nada muda. O aconselhamento é a pessoa confessar o seu pecado para o deixar de fazer e alcançar a misericórdia de Deus. No aconselhamento, motivamos a pessoa a adquirir material espiritual da livraria, para vencer o problema, e vir preparada, para receber o seu milagre na reunião. Onde e quando é dado o aconselhamento pastoral? Em cada igreja maná local, durante a semana com horário definido por cada pastor.
Convém marcar previamente o aconselhamento no balcão da sua igreja. 8. Livraria, farmácia espiritual. Assim como a farmácia tem medicamentos e vitaminas para o corpo, assim a livraria de cada igreja local tem alimento espiritual para vencermos. Qual é a importância da livraria? A livraria é importante porque é a palavra de Deus, que está contida na Bíblia, CDs, livros, DVDs, etc. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. 9. A importância da escola bíblica. A escola bíblica é muito importante porque dá um crescimento mais rápido. E é uma escola que fala e aprofunda diversos assuntos da Bíblia, onde cada aluno fica cheio de conhecimento, e de fé para vencer o mundo, e todas as circunstâncias adversas da vida. Objetivos da escola bíblica. Você aprende a viver a maneira de Deus, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A escola bíblica tem vários objetivos. Crescimento espiritual. Aumento da sua fé. Conhecer mais a Deus. Trazer sucesso e vitória. A escola bíblica não tem objetivo de formar pastores, mas todos os que desejam ser servos de Deus, devem ir à escola bíblica, para que recebam alicerces espirituais no seu coração. Onde e quando é dada a escola bíblica? A escola bíblica é dada nos seguintes locais: nas igrejas locais, em casa via internet. A escola bíblica é dada 3 dias por semana, com duração de 2 horas de aulas por dia, durante 12 meses. Quando o novo convertido terminar o seu ano letivo, vai reparar que está pronto para ajudar os outros, pois tudo aquilo que aprendeu e recebeu no seu coração, transformou de convertido em discípulo de Jesus. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 10. Orações importantes. Há 2 orações que têm um poder de transformação muito grande. Oração do Pai Nosso. Oração de Efésios 1. Todos que realmente querem vencer nesta vida, devem orar estas 2 orações, de um modo sistemático. O ideal seria fazer essas orações todos os dias. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai operar na vida dessa pessoa. Estas orações estão personalizadas para orarmos por nós próprios. Oração do Pai Nosso, Mateus 6:9-13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida, através do meu testemunho. Venha o teu reino, senta-te no trono da minha vida, a tua vontade seja feita na minha vida. Faz-me sempre contente, com o pão nosso de cada dia, que nos dá hoje. E perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu perdoei aos meus devedores. E não me deixes entrar em tentação, livra-me do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Oração de Efésios, Efésios 1:16-23. Querido Pai Celestial, dá-me um espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos da minha mente, para que eu possa saber qual é a minha chamada. Ilumina os olhos da minha mente, para eu conhecer as riquezas da glória que me pertencem. Ilumina os olhos da minha mente, para operar no poder de Deus, que já está dentro de mim. Para operar na autoridade que Cristo me deu, quando me colocou sentado à sua direita. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e habilite o sino das notificações para os próximos vídeos que lançarmos.